O rei Agripa, entretanto, aconselhou Cláudio a tratar com gentileza aquelas pessoas, que eram as principais do império, porque do contrário não haveria mais ninguém da nobreza com quem ele pudesse governar. Ele aprovou essa advertência e pediu imediatamente ao Senado que se reunisse em seu palácio, para onde ele se fez levar em liteira através da cidade, acompanhado pelos soldados, que afastavam o povo. 812. Por esse mesmo tempo, Xérias e Sabino, que haviam sido os mais influentes na conspiração, não tiveram receio de se apresentar em público contra a ordem de Polion, a quem Cláudio pouco antes nomeara capitão da guarda pretoriana. Mas Cláudio, logo que chegou ao palácio, reuniu seus amigos e condenou Xérias à morte. Eles não podiam, no entanto, deixar de reconhecer que a ação que ele havia praticado fora gloriosa, porém o acusaram de traição e acharam que a sua morte traria segurança ao imperador. Levaram-no então ao suplício, com Lupo e vários outros conjurados. Conta-se que ele demonstrou maravilhosa firmeza e que, além de não alterar o rosto, censurou a fraqueza de Lupo, ao vê-lo chorar porque lhe haviam tirado a túnica. Disse-lhe que um lobo jamais sentia frio. No meio da grande multidão que o rodeava, ele perguntou ao soldado que o iria executar se ele estava bem treinado naquele ofício e se a sua espada estava bem afiada. Pediu depois que lhe trouxessem a espada com a qual havia matado Caio. Um único golpe decepou-lhe a cabeça. Lupo, no entanto, recebeu vários golpes, porque o medo fazia com que a balançasse. Alguns dias depois, celebrou-se a festa na qual os romanos fazem ofertas pelos parentes mortos, e o povo as lançou ao fogo em honra a Xérias, pedindo que ele lhes perdoasse a ingratidão. Dessa forma, chegou ao fim aquele que deixou célebre a sua memória por um empreendimento tão generosamente concebido, mantido com tanta perseverança e tão corajosamente executado. Lupo significa lobo, em latim. N. Do R. 813. Quanto a Sabino, Cláudio não se contentou em perdoá-lo, mas o conservou no cargo, dizendo que não podia faltar a palavra dada aos que o haviam envolvido na conjuração. Mas esse generoso romano, incapaz de resignar-se a sobreviver à supressão da liberdade pública, matou-se com um golpe de espada, libertando-se de uma vida que a sua coragem tornaria insuportável. Capítulo 4. O imperador Cláudio confirma o reino a Agripa e acrescenta LH a Judéia e Samaria. Entrega o reino da Cálcida a Herodes, irmão de Agripa, e promulga editos favoráveis aos judeus. 814. Os primeiros atos de Cláudio, após restaurar o soberano poder, foram a dispensa de todos os soldados que lhe eram suspeitos e a confirmação de Agripa no reino que este havia recebido de Caio. A esse respeito, promulgou um edito pelo qual, depois de lhe dedicar grandes honras e elogios, acrescentava aos seus territórios a Judéia e Samaria, achando que eles lhe pertenciam por justiça, porque haviam sido do rei Herodes, seu avô. Deu-lhe ainda, de sua parte, o reino de Abela, que pertencerá a Lisânias, com todas as terras do Monte Líbano. A aliança desse príncipe com o povo romano foi gravado em uma lâmina de cobre que se colocou no meio da grande praça do mercado de Roma. 815. A Antíoco, que havia sido despojado de seu reino, o novo imperador entregou Comágena e uma parte da Cilícia. A Marco, filho de Alexandre Lisímaco, a Labache, por quem nutria um afeto particular e que tivera a direção de todos os negócios de Antônia, sua mãe, a qual Caio mandara prender, Cláudio deu por esposa a Berenice, filha de Agripa. Marco, porém, morreu antes das núpcias. Então Agripa deu-a em casamento a Herodes, seu irmão, para o qual conseguiu de Cláudio o reino da Cálcida. 816. Aconteceu nesse mesmo tempo uma grande divergência entre os judeus e os gregos que moravam em Alexandria. Os primeiros, tendo sido muito oprimidos e maltratados pelos habitantes de Alexandria durante o reinado de Caio, logo que souberam da notícia de sua morte tomaram as armas. Caio escreveu ao governador do Egito que acalmasse aquela agitação, e enviou, a rogo dos reis Agripa e Herodes, um edito a Alexandria e a Síria. Os termos eram estes:
Tibério Cláudio César Augusto Germânico, príncipe da República, fez o edito que segue, constando de diversos registros que os reis do Egito há muito tempo permitiram aos judeus que moram em Alexandria desfrutar os mesmos privilégios que os demais habitantes. Augusto, depois de anexar essa cidade ao império, confirmou-lhes esses mesmos direitos, e eles os usufruíram pacificamente sob Áquila e outros governadores que lhe sucederam, bem como a permissão concedida por esse mesmo imperador, para que, quando o seu etnarca morresse, elegessem um outro. Permitiu-lhes também viver segundo as suas leis e no exercício de sua religião sem serem perturbados. Quando Caio quis fazer-se adorar como um deus, todavia, os outros habitantes de Alexandria tomaram essa ocasião para incitar o príncipe contra eles, porque se recusavam a obedecer a uma ordem tão ímpia. E, como nada seria mais injusto que persegui-los por esse motivo, é nosso desejo que eles sejam mantidos em seus privilégios, e ordenamos a uns e outros que vivam em paz, para o futuro, sem promover perturbação alguma. Esse mesmo imperador enviou outro edito a todas as províncias do Império Romano, cujo conteúdo era o seguinte: Tibério Cláudio César Augusto Germânico, sumo sacerdote da República e cônsul designado pela segunda vez. Os reis Agripa e Herodes, que são nossos amigos muito particulares, rogaram-nos que permitíssemos aos judeus esparsos por todo o Império Romano viver segundo as suas leis, como de fato o permitimos. Nós, de boa mente, o concedemos aos que moram em Alexandria, não somente em consideração a dois tão grandes intercessores, mas também porque julgamos que o afeto e a fidelidade que os judeus sempre demonstraram pelo povo romano os tornam dignos de receber essa graça. Assim, é nosso desejo que nem mesmo nas cidades gregas eles sejam impedidos de usufruir esses favores, pois o divino Augusto os manteve, e que possam desfrutá-los no futuro em toda a extensão do império. Desse modo, por essa prova de nossa bondade, estarão eles também obrigados a respeitar a religião dos outros povos e a se contentar em viver essa plena liberdade. E, para que ninguém disso possa duvidar, ordenamos que o presente edito seja publicado não somente em toda a Itália, mas enviado por nossos oficiais aos reis e príncipes fora dela, e afixado em lugar visível durante 30 dias. Capítulo 5. O rei Agripa retorna ao seu reino, coloca no tesouro do templo a cadeia de ouro que era uma lembrança de sua prisão e designa um novo sumo sacerdote. Irrita-se com a insolência dos dórios, que haviam colocado na sinagoga uma estátua do imperador. 817. Depois que esses éditos, pelos quais o imperador Cláudio demonstrava tanta afeto pelos judeus, foram publicados e enviados a Alexandria e a todos os outros países sujeitos ao Império Romano, ele permitiu a Agripa, a quem havia acumulado de honras e benefícios, voltar ao seu reino, e entregou-lhe cartas de recomendação endereçadas aos governadores e aos intendentes das províncias. Logo que chegou a Jerusalém, Agripa cumpriu, com sacrifícios, os votos que fizera a Deus, obrigou os nazarenos a cortar o cabelo e realizou todas as outras coisas que a lei determina. Ele também mandou colocar no templo, no lugar onde é guardado o dinheiro consagrado a Deus, aquela cadeia de ouro com a qual o imperador Caio lhe presenteara e que era do mesmo peso do grilhão de ferro com que Tibério não tivera vergonha de prender suas mãos reais, a fim de que, estando expostas ao público, nelas se pudesse ver um ilustre exemplo das vicissitudes da vida e saber que, quando elas privam os homens das honras que desfrutavam, Deus pode reerguê-los e restaurá-los em uma prosperidade ainda maior. Não havia ninguém a quem essa cadeia assim consagrada não desse a conhecer que o príncipe, após ter sido posto na prisão por um motivo menor e contra o respeito devido a alguém de uma origem como a sua, dela não somente havia saído gloriosamente, como também subira ao trono. Porque, assim como as potências mais elevadas caem fácil e repentinamente, as que estavam caídas erguem-se com mais glória, pela inconstância e pela revolução das coisas humanas. 818. Depois de cumprir todos os seus deveres para com Deus, o rei Agripa tirou o sumo sacerdócio de Teófilo, filho de Anano, e entregou a Simão, cognominado Cantara, filho de Boeto, sumo sacerdote, cuja filha, como dissemos, Herodes, o Grande, havia desposado.
Simão tivera 2 irmãos, que também haviam sido sumos sacerdotes, e vimos que outrora, sob o reinado dos macedônios, a mesma coisa aconteceu aos 3 filhos de Simão, sumo sacerdote, filho de Onias, que foram sumos sacerdotes, como o pai. Depois que Agripa dispôs tudo o que se referia ao supremo sacerdote, não quis deixar sem agradecimento o afeto que os habitantes de Jerusalém lhe haviam demonstrado. E, para mostrar-lhes a sua generosidade, perdoou os impostos que cada família devia pagar e honrou Silas, que jamais o havia abandonado nas dificuldades, com o cargo de general de suas tropas. 819. Pouco tempo depois, alguns moços da Dórida, demonstrando a sua temeridade e insolência, atreveram-se, sob o pretexto de piedade, a colocar uma estátua do imperador da sinagoga. E, como nada poderia ser mais contrário e injurioso às nossas leis, Agripa ficou tão irritado que foi imediatamente procurar Petrônio, que tinha o comando do exército na Síria. O governador mostrou que estava não menos surpreendido que ele ante tão grande impiedade, e escreveu aos que haviam tido a ousadia de cometê-la nos termos que se seguem.